nesse momento, estamos começando nosso prelúdio, né? Nossa entrada processual. Nós queremos agradecer a Deus pela palavra, pela vida de cada um de vocês. Nós estamos entrando aqui com uma ata de documentos, né? Simbolizando a palavra de Deus que chegou a 125 anos aqui, através dos missionários metodistas em Cruz Alta e na região de Cruz Alta. Irmãos, graça e paz, amém? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. A nossa alegria é estar aqui com vocês nesta manhã, louvando o Senhor, agradecendo por esses 125 anos de legado, de história, de portas abertas, num tempo tão difícil, né, irmãos? Quantas entidades, quantas instituições, às vezes não dura 5 anos, não dura 10 anos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela se confirma quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós alegamos aqui com todos os irmãos, pastores, vereadores, representantes do governo municipal, aqui de Cruz Alta, a imprensa que está conosco aqui também, dizendo nosso muito obrigado nesta manhã por cada um de vocês, por cada família aqui, as nossas congregações também. E nós queremos convidá-los a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, ali no versículo 24, 25, 26, que nos diz acerca dos dois fundamentos, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram o ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então a palavra desta manhã, irmão, nos lembra que nós devemos edificar essa vida, edificar esta comunidade de fé, todas as demais igrejas, na rocha que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então em Cristo Jesus nós temos esse firme fundamento. O firme fundamento é Cristo. Então não é uma igreja edificada na areia, mas é uma igreja edificada na rocha. E a igreja, irmão, não é um prédio, né, que é importante, mas sou eu e você. Amém, irmãos? Uma salva de palmas de Deus, amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! E eu quero convidar nesse momento, né, a irmã Débora Batista, para vir aqui à frente. Tem uma palavra de oração, uma palavra de oração, de adoração a Deus nesse momento. A Deus. Irmã Débora, líder da nossa comunidade ali no bairro São José,
na congregação Cristo Redentor. Vamos orar a Deus, irmãos. Graça e paz. Querido Deus, amado Pai, hoje é motivo, Senhor, de grande alegria do nosso coração, porque o Senhor é o cabeça dessa igreja, aleluia. Te agradecemos, Senhor, pela missão da Igreja Metodista em Cruz Alta. Grande é o Senhor, digno de ser louvado. Te agradecemos pelo teu servo, pastor Iveire, o servo que o Senhor trouxe para essa Cruz Alta, Senhor, porque queremos, Senhor, receber a tua graça. Senhor, queremos receber, Senhor amado, tudo que o Senhor tem para nós, da alegria dessa manhã. Pai, nós te agradecemos pelos nossos visitantes, nós te agradecemos, Senhor, pela salvação da nossa alma. Ó Deus, porque só em ti a salvação, só no teu sangue a salvação. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Te agradecemos pelas lutas, Pai, porque elas nos fortalecem diante da tua presença. Muito obrigado, Jesus, por esse dia festivo. Que o teu Espírito Santo trabalhe nessas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Poder sentar, irmãos e irmãs. Eu quero, nesse momento também, convidar o nosso coral, né? Que desde o início da igreja Metodista em Cruz Alta sempre tem acompanhado a igreja, representado a igreja na cidade de Cruz Alta, fora de Cruz Alta. Então eu quero convidar o nosso maestro Paulo Betasso e o nosso coral, que vão estar aí nos conduzindo no primeiro hino a Deus desse dia. Alô, bom dia, amados irmãos. É uma alegria para nós, do coral da Igreja Metodista, participar desta festa de comemoração dos 125 anos da nossa amada igreja aqui em Cruz Alta. Esse prédio ainda não existia, mas os missionários já estavam aqui pregando e distribuindo a palavra de Deus àqueles que moravam nesta região. A primeira música que vamos cantar é um hino do nosso hinário, o hino 205, chamado A Pedra Fundamental. Bem de acordo com o que foi lido no Evangelho de Marcos, né? Nós podemos dizer que a nossa igreja, ela persiste, ela resiste e cresce, se revigora, porque é construído sobre rocha eterna. E a pedra fundamental, a pedra angular da nossa igreja é Cristo. E o mais extraordinário é que essa pedra fundamental sustenta pedras vivas, que somos nós. E o hino, ele é muito bonito, tem uma letra extraordinária, afirma que almas redimidas aqui reunidas em comunhão, que elas se tornem templo divino. Vocês vejam a nossa responsabilidade como fiéis
seguirmos Jesus, seguirmos o exemplo de Jesus, sermos semelhantes a Jesus e tornarmos-nos templo eterno do próprio Pai. Então nós vamos cantar esse hino, até uma coisa pitoresca, que o nome do hino é a pedra fundamental. Ele consta do nosso inário, do inário evangélico, hino 205. O autor da letra tem pedra no nome, ele é Samuel Stone, que em inglês quer dizer pedra. E o autor da música, da letra, é um sobrinho neto de John Wesley, Samuel Sebastian Wesley, neto de Charles, que junto com Wesley foi um dos líderes do movimento metodista na Inglaterra. Então, com vocês, o nosso coral. Nosso coral está um pouco desfalcado, por isso vamos cantar em uníssono, não em vozes como tradicionalmente fazemos.
Convidar o Ministério de Louvor da igreja, né? Vamos estar louvando o Senhor, convidando também a igreja, aos nossos irmãos e irmãs da fé, visitantes, a estarmos nos colocando perante o Senhor nesta manhã maravilhosa. E hoje é uma data importante também, irmãos, né? Um calendário litúrgico aí, que é o dia de Pentecostes. Amém, irmãos? Amém. O dia de Pentecostes é um dia que nós celebramos a ação do Espírito Santo neste mundo. Amém, irmãos? Amém. E vocês sabiam que foi no dia de Pentecostes, né, que John Wesley, lá na igreja da Inglaterra, depois de ter viajado aos Estados Unidos, depois de ter pregado nas 13 colônias americanas, ele voltou muito frustrado de lá, pastor Rogel. Voltou frustrado da missão nas 13 colônias. Ele dizia assim: olha, eu fui lá evangelizar os índios, mas quem vai salvar a minha alma? Ele voltou detonado, né, irmãos? Em Londres, pensando até em largar o ministério, largar o chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas ele resolveu ir num culto de uma outra igreja lá, né? Não sei qual é a igreja que ele foi, que não era da igreja episcopal americana, e foi lá e sentou naquela igreja, e alguém abriu o texto de Romanos, e ele disse que aquele texto de Romanos tocou profundamente na alma dele. Ele disse que sentiu que naquele momento, já é pastor há 10 anos, 15 anos mais, né? Que naquele momento ali, irmãos, ele sentiu que pela primeira vez todos os pecados dele haviam sido perdoados. Amém. Ele sentiu que naquele momento ali, irmãos, Deus tinha dado uma unção nova na vida dele, irmãos. Então, no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, ele disse: eu senti o meu coração transformado, eu senti meu coração aquecido pelo Espírito Santo. E dali o ministério, a obra dele foi que Deus usou a vida dele, né? Em muitos lugares do mundo todo, irmãos. E nós queremos abrir o culto, então, né? Nossas irmãs vão estar dirigindo nosso louvor nesse momento, lembrando Pentecostes e o encontro, né, de Wesley com Cristo. E olha que o Wesley era neto de pastor, tá? Criado na academia, mas precisava de uma experiência com Deus. Amém, irmãos? Amém. Você está precisando de uma experiência com Deus essa manhã? Amém. Eu até hoje preciso, irmãos. Vamos ficar em pé. Graça e paz, igreja, amém? Hoje celebramos 125 anos de história metodista em Cruz Alta. Celebramos fidelidade, amor e graça de Jesus sobre essa casa, sobre os pastores que passaram e ainda há de passar. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e justa, e ela permanecerá. Pode passar gerações e gerações, mas a palavra permanecerá. E a palavra é vida, a palavra é chama, a palavra é o Espírito pairando. Amém. E hoje nós iremos louvar: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu convido a todos em um só coral cantarmos: grande é o Senhor.
convocando aí quem trouxe sua oferta, né? Para estar fazendo a pessoa possivelmente. Amém, amém, glória a Deus. Momento especial da nossa igreja, de todo o povo de Cruz Alta, em que nós nos reunimos para comemorar 125 anos de história de missão. E nesta manhã, o Senhor nos diz lá em Mateus 25, no versículo 21, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu serei fiel no muito. Amém? Venham todos, sejam fiéis ao Senhor, participem dessa obra, porque a obra do Senhor se faz com todos vocês, com todos nós, unidos em um só povo, glorificando ao Senhor Jesus. Venha então, traga seu dízimo, traga sua oferta à casa do Senhor, faça com que a obra continue nessa cidade, porque somente assim nós vamos poder estar em todos os lugares, poder levar missionários em todos os lugares, e começando por aqui, por Cruz Alta, pelos seus bairros, começando pelas suas casas, seus vizinhos. Então venha, irmãos, traga seu dízimo e oferta, seja fiel, porque o Senhor é fiel e Ele nunca vai deixar de ser. Amém? Amém. Sim.
tua esperança e teu amor. Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus cada oferta que depositaram. Continue abençoando cada irmão e cada irmã que aqui depositou. Aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor esteja abençoando grandemente, Pai, para que venham também participar desse momento alegre, onde nós devolvemos a Ti um pouco de tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado por este momento especial, Pai, que nós possamos, Senhor, estar entregando a Ti as nossas vidas, Senhor, e os nossos corações. E nós te agradecemos agora, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Nesse momento eu quero convidar aqui as nossas autoridades, né, que estão presentes aqui. Eu posso esquecer de alguém, me lembre aí, né, quero convidar primeiramente aqui o pastor Odiel, da Câmara de Vereadores também, que está conosco. Vem aqui, pastor. Convidar também o nosso vereador Rafael, que está aqui, o Diego Rafael, né, que está conosco. Vem aqui à frente também. Os seus representantes também. Temos o pastor Alessandro, vem aqui à frente também. Pastor Otávio, pode vir aqui, amém? Pastor Otávio, nosso pastor lá que está filmando também, pode vir aqui à frente também, pastor, né? Pastor Adeildo, Pastor Solismar. Temos mais algum pastor nos visitando essa manhã, irmãos? Levante a mão se você está aí. Né? Mais algum pastor? Então, nossa alegria, irmãos, é ter conosco aqui o legislativo, né? A Câmara, os pastores da cidade e o povo de Deus aqui representado. Porque é o reino de Deus, irmãos. Aqui não tem partido, aqui não tem. Nós trabalhamos para a cidade de Cruz Alta, mas primeiramente é Cristo. Ele é o fundamento de cada um de nós. Eu quero dar a palavra para cada um de vocês, dar uma palavra de saudação à igreja, e a minha alegria ter todos vocês conosco, né, nesta manhã. Também o Omar ali, né, vem aqui o Omar, também, né, faz parte, né, aceitou o desafio, né, de estar conosco aqui, que muito nos alegra aqui, o Luciano. Isso, Deus abençoe. E o Luan está com o pastor Dião. Isso. E o vocês vão apresentar para todos vocês. Bom, eu sou jornalista, agradeço o trabalho hoje da forma dos filmes e diretamente com a Câmara dos Vereadores, apesar de muitos anos, talvez alguém ou algum que conheça, né? Eu prazer estar aqui hoje, pastor, e a toda a congregação, os congregados desta igreja que hoje comemora, né, 125 anos. Muito obrigado, e para mim, com certeza, Deus abençoe todos vocês que estão aqui hoje. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente. Eu sou o pastor vereador Odiel. Quero agradecer muito ao pastor Inês que nos convidou e quero parabenizar essa linda igreja. Eu falava com alguns irmãos antes pelos seus 125 anos. 125 anos não são 125 dias. Essa linda história da Igreja Metodista de Cruz Alta que ajudou, contribuiu para o crescimento da nossa cidade e para formar vidas. Parabéns, pastores, parabéns, Igreja Metodista. Muito obrigado. Amém. Amém.
missão em Cristo, nosso querido amigo pastor Delfim, São Luís, os demais obreiros da Igreja Metodista, os evangelistas da Assembleia de Deus, estamos hoje de vereador, mas o nosso trabalho veio muito forte, há muito tempo trabalhando com jovens. Para nós, uma alegria, pastor, uma alegria maior ainda também. Conseguimos protocolar, então, 2 semanas atrás, a moção de congratulação 16/2026, que é onde outorga, então, vossa congratulação da Igreja Metodista de Cruzal. Aguardaremos a data do nosso presidente. E como era que eu queria mostrar a senhora do Senhor, eu queria que o senhor começasse compartilhando com todos os membros dessa igreja. Eu deixo aqui uma palavra de carinho, a minha palavra que o Senhor possa continuar abençoando. Como ali na entrada nós contávamos, muitos vídeos, aproximadamente 40 pastores já passaram por este santo ministério, e por isso ele está aqui ainda. Hoje conto com mais ou menos 350 membros, para a honra e para a glória do Senhor. Deus abençoe o pastor Delfim, Deus abençoe todos os obreiros e membros daqui da Igreja Metodista da cidade de Cruzal. Bom dia, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus, amém? Estamos comemorando 125 anos, amém? Aleluia! Agora sim, glória a Deus. Sou o pastor Alessandro, junto com o pastor Inês de Cruz Alta, e eu cuido das comunicações do interior, Boa Vista do Incra, Fazenda Colorado e Fortaleza dos Valos. O povo está aí reunido, né? O povo do interior veio, e a gente queria agradecer o pastor Inês por essa festa maravilhosa, né? Primeiramente ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de estar hoje aqui, reunido com irmãos e irmãs, né? Numa só placa, que é Jesus Cristo. Amém. E pelo povo do Senhor. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor Jesus. É verdade, né? Tem que nos ajudou o Senhor. Vamos parabenizar o povo metodista. Somos todos irmãos em Cristo, somos ministério da restauração. Estamos aqui hoje, chegando no Paraguai, esse frio terrível, 30 graus para complicado. Mas Deus, nós chegamos num momento muito bom, muito precioso de participar. Agradeço ao pastor David também pelo convite, pela honra, né? Pela educação que tem em nome de Deus, nos convidar e nos honrar. Então, saudamos a todos os irmãos, o povo metodista. Que Deus abençoe, sigam essa caminhada. Assim como Moisés fez um trajeto até um certo ponto, depois passou para quem? Para Josué. Josué estava apavorado, estava com medo de seguir. Por isso, no capítulo 1 em diante, esse é o medo de Josué. Deus disse o que para ele? Não temas. Não é para não temer os reis que ele viria a vencer, 47 reis. Para não temer o que? Para permanecer na palavra do Senhor. Não te dizia nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Então eles tinham que obedecer a palavra do Senhor. Enquanto estivermos na palavra do Senhor, a obra vai seguir por mais 125 anos até a volta do Senhor Jesus. Parabéns, povo de Deus. Paz seja convosco, bom dia, povo de Deus. Sou capelão pastor Davi Coelho, estou pastor do Ministério Quadrangular em Cruzal. E quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, pastor David, sua esposa e toda essa comunidade aqui por esse convite, né, de estar participando aí dos 125 anos dessa grande comunidade que é a Metodista. Me fez, adentrando dentro desse tempo, me passou um filme na minha cabeça quando meu pai, meu finado pai, me trazia aqui dentro da igreja metodista. Eu estava falando com o pastor David quando conheci ele, e a minha caminhada começou lá em Rincão dos Valos, né? O meu avô Garcia de Oliveira Coelho, que era guia-leiro lá da igreja metodista do Rincão dos Valos, né? Então, parabéns pelos 125 anos. Eu também sou repórter comunitário, né, do Cidade Nova, e agradeço o convite por estar fazendo aqui essa cobertura. Parabéns, pastor, em nome do Senhor. Eu parabenizo toda a igreja pelos 125 anos aqui nessa comunidade. Minha saudação especial à família
nossos pastores, a alegria de conhecer alguns dos nossos queridos irmãos. Eu sou o pastor Solismar, já estamos aí durante esse mês celebrando, né, esses 125 anos da família metodista aqui nessa cidade. O pastor David me honrou de me convidar para estar ministrando em duas congregações, um momento muito bom, no mover do Espírito de Deus, reavivando, né, a chama da evangelização. Eu me alegro muito em poder participar nesta manhã desse encerramento aqui, juntamente com toda essa igreja amada. Para mim é motivo de muita alegria. Quero parabenizar esses 125 anos da Igreja Metodista. Muitos passaram, deixaram legado, mas a obra ela permanece para sempre, né? E nós louvamos a Deus, celebramos o Senhor nesta manhã, por tudo que Deus tem feito, pelos homens que passaram, deixaram seus legados. Almas foram salvas, muitos saíram e foram para outras denominações, mas essa igreja ela tem uma raiz muito forte aqui em Cruz Alta, e nós cremos que Deus vai continuar prosperando no nome de Jesus. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte: esse dia fez o Senhor, por isso estamos alegres. Deus abençoe, muito obrigado. Irmão, nós também, como igreja metodista, e aqui eu estou representando, né, gerações aqui, de irmãos e irmãs que já estão aqui muito antes. Eu nem pensava em nascer quando já estavam aqui. Está chegando, né? Mas a minha alegria a cada irmão, cada irmã, não está todo mundo aqui, alguns não vieram, outros ficaram dormindo, enfim. Quem não veio perdeu, né, irmãos? Né? Mas, em nome da Igreja Metodista em Cruz Alta, nós queremos entregar uma lembrancinha para cada um de vocês aí, que estão representando aqui, né, nessa manhã. Essa lembrancinha, se vocês quiserem, fale aqui com o pastor Adeildo, que me produz aí, irmãos. Tá? É uma canequinha dos 125 anos da Igreja Metodista aqui em Cruz Alta, irmãos. Então, que vocês recebam aí, um aplauso, irmãos, aí. Toda vez que vocês tomar um cafezinho, lembra de nós a oração, né? E se quiser canequinha bonita, quiser canecas bonitas, fala aí com o pastor aqui, o que ele faz aí, tá bom? Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Amém. Vamos ter uma coreografia agora. Vamos ter uma coreografia? Queria chamar então a Natália e a Carolina, que vão estar aqui fazendo esse momento, né? E o tema da coreografia diz: que amor é esse? Que amor é esse, né, irmãos?
Irmãos, glória a Deus, né? Amém? Que bom a gente celebrar, agradecer a Deus, ações de graças, né? Pela chegada de uma luz que clareou em meio à escuridão, num tempo difícil, né? E nós aqui também lembramos hoje está muito em pauta a questão da intolerância religiosa, né? E quando nós aqui chegamos, havia muita intolerância religiosa, perseguição, enfim. Mas com amor, com respeito, a igreja foi se impondo, as igrejas evangélicas da cidade de Cruz foram se impondo, foram alcançando o seu espaço. E hoje nós também respeitamos todas as demais religiões, mas nós temos como fundamento Cristo. Amém? Porque Ele nos comissionou. Está lá em Mateus 28, né? Que Ele chama, porque nós vamos, iremos anunciar o Evangelho em todo lugar da face da terra, até os confins da terra, precisando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e guardando os seus ensinamentos. E nós gostaríamos nesta manhã também receber aqui alguns irmãos que estão nessa caminhada com Cristo, né? E vão ser recebidos como membro da Igreja Metodista aqui nesta manhã. Ontem nós estávamos lá na piscina, lá, um frio, olha, me enganaram, irmãos. Ser pastor não é fácil, né? Às vezes as ovelhas enganam a gente, hein? Me falaram que a água era térmica lá, não sei o que, né? Olha, irmãos, tá, a hora que a gente entrou naquela água lá, só Jesus, estava geladíssima, não esquentou nada, né? Mas estamos aqui, irmãos. Então eu quero chamar nesse momento, não sei se a irmã Lília e o irmão Rubens querem trazer ali a irmã Cláudia, a Érica e o Gustavo aqui à frente, né? Que vão estar sendo recebidos aqui nessa manhã, já foram batizados já, e agora já vamos oficializar esse momento aqui. A Cláudia, a Érica, o Gustavo. Eu vou pedir para a Viviane trazer a Alice aqui também, né? A Viviane. Obrigado, irmãos. Também o seu pai, né? Pode vir também, trazer a Alice junto. A Alice foi batizada também. E vou pedir a irmã Eliane, que vai trazer ali a Sandra e a Gabriele. A Sandra e a Gabriele. E vou pedir a Cristina que traga o seu Luiz e a dona Maria. Para vocês, para teus pais aí, né? A Vitória, vou pedir que a irmã Débora traga a Vitória. Não sei se a Juliana está aqui também, não? A Juliana? Então a irmã Débora vai trazer a Vitória e a Juliana aqui. Esses irmãos estão. Obrigado, irmã Débora. Obrigado. Você tinha uma mochila? Isso, obrigado. Obrigado. Isso. E eu vou pedir para a Nádia trazer aqui o Adriel e o Tércio. Obrigado, irmã Débora. Bem? Então, obrigado, irmão Cristina, irmã Lília, obrigado. Vamos ficar só com o pessoal que vai ser recebido aqui na frente. Vem, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Ah lá. Aí os meus guris também, né? Nasceram lá no Alegrete. Também foram batizados. Estão sendo recebidos hoje também, no nome de Jesus. A nossa alegria em poder estar acolhendo cada um deles. Ouça ficar em pé, irmãos e irmãs. Nós vamos ter uma oração agora, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles, e que vocês possam continuar essa caminhada. A nossa alegria é receber a Vitória, receber a Juliana, já caminharam, né? Com Cristo, e dão continuidade nessa caminhada agora aqui
na igreja metodista, irmãos. Então, nós queremos dar uma oração em agradecimento para vocês. E aí, no próximo domingo, né? Aí a gente quer o certificado para vocês. Tá bom? Vamos orar a Deus. Obrigado, Pai querido, por essa manhã maravilhosa. Obrigado por cada vida, meu Deus, que aceitou o desafio de estar caminhando contigo, ó Deus, e agora renova esse pacto aqui, diante do altar da igreja, diante dessa comunidade de fé. E nós, ó Pai, pedimos que tu abençoe cada um, abençoe cada um, ó Pai, nesta caminhada daqui pela frente, Senhor. Nós estaremos juntos, orando, conversando, discipulando. Vocês não estarão caminhando sozinhos nessa igreja. A liderança da igreja vai estar caminhando com vocês. O Espírito Santo vai estar caminhando com vocês. Jesus vai estar caminhando com vocês. E nós pedimos ao Pai, derrama a tua bênção, a tua graça sobre cada um que confirmou o batismo, que foi batizado e que está sendo recebido agora por assunção de votos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Uma salva de palmas, irmãos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Abençoe vocês. Abençoe vocês. Abençoe. 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 Em nome de Jesus. Abençoe. Abençoe. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pode passar por aqui. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Poder sentar, irmãos e irmãs. Agora, nós vamos passar um vídeo aí, irmãos. Um videozinho. 7 minutinhos. O que motivou, irmãos? Qual foi a motivação daqueles irmãos lá dos Estados Unidos virem aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, Cruz Alta? O que motivou eles a virem aqui? Largar suas famílias, largar seu país e virem para Cruz Alta. Há mais de 130 anos atrás. O trabalho tem 130 anos. Começou lá no Rincão dos Valos, né? Na Fortaleza dos Valos. Missionários ali, mal sabiam português, mas deixaram tudo para trás, irmãos, para evangelizar todo esse norte aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver esse vídeo, deixa eu apagar a luz aqui. Amém? 7 minutinhos. A motivação e atuação dos missionários da Igreja Metodista Episcopal do Sul, no Rio Grande do Sul. Por ocasião do Congresso de Estudantes Universitários, realizado em 1886, na cidade de Northfield, Massachusetts, sob a liderança do renomado evangelista Dwight Moody, o jovem John Arnott foi um dos 100 candidatos que se apresentaram como voluntários para o trabalho missionário no exterior. Entusiasmado com a visão de evangelizar o mundo, em 1888, John Mott liderou, no meio estudantil universitário, a organização do Student Volunteer Movement for Foreign Missions, o SVM, movimento de estudantes voluntários para o trabalho missionário no exterior, adotando como lema: o mundo para Cristo em nossa geração. Certamente, como bom metodista, influenciado pela posição de João Wesley, o mundo é a minha paróquia. Por ocasião da conversão do SVM, Movimento de Estudantes Voluntários,
em 1931, da qual John Farmouth foi pregador, perto de 20 mil voluntários já haviam participado do trabalho missionário fora dos Estados Unidos. Fiéis ao plano de Jesus de ir por todo o mundo fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a observar tudo quanto Jesus ordenara, e seguindo o exemplo dos apóstolos, passaram a ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Grande número de jovens universitários dedicou suas vidas à obra missionária, sendo enviados pelas suas respectivas denominações: batista, episcopal, metodista e presbiteriana. A missão se expressava primordialmente em termos de evangelização e educação. No período de 1900 a 1950, 24 casais e 38 missionários, frutos do movimento de estudantes voluntários enviados pela Junta de Ministérios Globais da Igreja Metodista nos Estados Unidos, dedicaram suas vidas como missionários e missionárias no trabalho da Igreja Metodista, aqui no Rio Grande do Sul, inspirados pelo lema do movimento de estudantes voluntários: o mundo para Cristo em nossa geração. É interessante notar a estratégia evangelística e educacional a partir de 1900, ano em que o metodismo no Rio Grande do Sul passou a supervisão da Igreja Metodista Episcopal do Sul. Até essa data, o metodismo no Rio Grande do Sul limitava-se à cidade de Porto Alegre e à zona da colônia italiana Bento Gonçalves e Porqueta do Caí. Evangelização. Os 3 primeiros missionários vindos da Igreja Metodista Episcopal do Sul foram responsáveis pela difusão do metodismo no Estado, a saber: em 1901, o reverendo John Watkins Price dá início ao trabalho metodista em Santa Maria e mais tarde em Guaporé e Cachoeira do Sul. Também a partir de 1901, o reverendo James Terrell é nomeado para a Cruz Alta, de onde visita Passo Fundo, Santo Ângelo, Ijuí e Soledade. Em 1903, o reverendo Eduardo Everett Jr. inicia o trabalho metodista em Uruguaiana e, a partir do ano seguinte, em Alegrete, Itaqui, São Borja e Quaraí. Expansão missionária. Desse primeiro impulso de expansão missionária, agora com a intrepidação dos primeiros obreiros nacionais, as fronteiras do metodismo se espalham pelo Estado. Quando, em 1932, o Conselho Regional reunido em Uruguaiana resolveu dar início ao trabalho metodista nos estados de Santa Catarina e Paraná, 3 casais missionários foram enviados para realizar a obra. Foram eles: reverendo Daniel Miller e Francisca Betts, reverendo Herbert Walter e Elizabeth Woodsuck, e reverendo John Rosen e Sarah Saunders, que a partir de 1933 até 1941 estabeleceram trabalho metodista em Porto União, Rio Caçador e Mafra, no estado de Santa Catarina, e Palmas, Pato Branco, Clevelândia e Curitiba, no Paraná. Para melhor compreendermos a ênfase evangelística dos missionários, destaco alguns incidentes que lançam luz sobre esse seu empreendimento. Em uma de suas primeiras cartas à sua irmã nos Estados Unidos, o reverendo Claude Livingston Smith, em 1904, escreve: ainda não aprendi o português suficientemente para transmitir eficazmente a mensagem. Ontem, enfrentei uma pequena congregação de crentes humildes, mas devotos, que a grande custo se libertaram de antigas superstições seculares e de um formalismo religioso para abraçar um Cristo vivo como Salvador e Senhor de suas vidas. Entre a congregação, existiam aqueles que ainda não haviam aceito as boas novas. Eu sentia a gloriosa mensagem vibrando na minha alma, aquela vida que é cheia e abundante em Cristo Jesus. Mas, ai de mim, meus lábios não se moviam, minha língua estava paralisada. Minhas vacilantes palavras não conseguiam transmitir a mensagem que ardia no meu coração. Você não pode imaginar a agonia de tal situação.
Simpatia e respeito estavam gravados nos rostos dos ouvintes, mas por trás disso se podia perceber o desapontamento nos seus corações, a fome que tinham pela mensagem da vida. Quando o culto terminou meia-noite, voltei ao meu quarto e me joguei no chão, clamando ao doador de todos os dons perfeitos para o dom de falar uma linguagem que o meu povo compreendesse. Na intensidade do meu desespero, clamei: ó Senhor, juntamente com a mensagem, dá-me a graça e o poder de transmiti-la. Ajuda a minha língua gaguejante a falar a palavra da vida. Dá-me a liberdade de proclamar as inescrutáveis riquezas da tua verdade. O reverendo James Taylor foi nomeado em 1901 para dar início ao trabalho metodista da cidade de Cruz Alta. Já no ano seguinte, em visita a Passo Fundo, decide fazer uma série de conferências religiosas. Para tanto, mandou enviar um convite especial que saiu pessoalmente a distribuir às pessoas que encontrava na rua. Uma dessas pessoas recebeu o convite, parou, olhou cuidadosamente e volta-se para o reverendo Taylor e pergunta: quem é o conferencista? Ao que o reverendo Taylor responde sem qualquer hesitação: mim conferencista. Esse cavalheiro, pintado antes, foi um dos primeiros a dar o primeiro passo e tornou-se um dos mais destacados membros da igreja em Passo Fundo. Irmãos, só um brevíssimo, né? O problema do idioma não foi fácil, irmãos. Mas eles clamaram a Deus. Eles oraram, jejuaram, estudaram a língua, pediram a Deus: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, minha língua gaguejante, a levar a palavra a esses irmãos brasileiros. Então hoje, né, somos fruto do Espírito Santo, somos fruto do Pentecostes, né? Mas também tem homens aí, mulheres, missionárias, que pagaram o preço, né, irmãos? James Milasterio, ele era da Carolina do Norte, dos Estados Unidos. Aos 16 anos ele aceitou Jesus no coração dele, lá por 1800 e alguma coisa, aos 16 anos. O pai era fazendeiro, o pai era presbiteriano, a mãe era metodista. Foi criado com 3, 4 orações no dia em casa, na manhã, na tarde, à noite, orando a Deus. O pai queria que ele continuasse sendo fazendeiro. Ele disse: não, eu quero ser um servo de Deus, eu quero ser missionário. Aquele levante ali, né, irmãos? De jovens universitários, foram cerca de 20 mil jovens, que eram advogados, médicos, arquitetos, enfim, que se colocaram à disposição para irem para lugares longínquos, aprender o idioma e anunciarem o Evangelho, irmãos. Por isso nós temos que valorizar, né? Se tem Evangelho hoje, se há liberdade hoje, alguém pagou um preço lá atrás, irmãos. O reverendo James, quando esteve aqui em Cruz Alta, ele abriu trabalho em Santo Ângelo. Não havia trabalho evangélico lá de missão. Santo Ângelo, Passo Fundo, Ijuí, tudo foi lugares onde o metodismo entrou, irmãos. Em Santo Ângelo, ele foi preso, foi acusado de pregar heresia na cidade de Santo Ângelo. Estava preso no porão, juntamente com outros crentes ali presos. E aí o juiz da cidade disse: olha, você vai ter a oportunidade de se defender. E ele se defendeu, irmãos. O Espírito Santo, né, falou através dele. E o juiz disse: olha, não tem nada contra esse pregador aí, solta ele e todo o povo que está preso no porão. Salva de palmas, meu Deus. E assim o Evangelho foi entrando em todo o Rio Grande do Sul, irmãos. Havia uma ex-escrava, ela veio de São Paulo, mora em Santo Ângelo, lá em 1900 uma coisa. E ela trouxe o inário metodista, só o inário metodista. Ela não sabia ler,
sabia ler nem escrever, mas o menino lia para ela e ela interpretava. Essa mulher foi a primeira mulher que abriu o evangelho sendo anjo, irmãos. Então, pessoas que deram tudo para Deus, irmãos, deram o seu melhor para Deus. James Merrill, depois de 20 anos, ele voltou aqui. Ele ficou quase 40 anos pastoreando aqui no Rio Grande do Sul. Mas no dia, não me lembro a data, 1924, ele retorna aqui a Cruz Alta para pregar aqui, já para inaugurar esse templo aqui, irmãos. Ele plantou, ele regou, foi embora, vieram outros e ele colheu. Amém, irmãos? Só que a vida cristã não é apenas flores, né, irmãos? Tem espinhos. Nós sabemos que tem espinho. A igreja quando ela é perseguida, quando todo mundo está acomodado. Para que evangelizar? Para que pregar? É tão bom ficar aqui na minha cama, né? Mas esse mesmo pastor que foi usado por Deus era pastor em Uruguaiana. Depois de Uruguaiana, teve uma filhinha de 2 aninhos e a criança faleceu lá em Uruguaiana. E naquela época não podia enterrar quem não fosse católico, né, no cemitério da cidade. Ele botou numa caixinha, colocou no pátio da casa lá em Uruguaiana, e depois do tempo, passado um ano, ele pegou e colocou lá na torre da igreja, botou cimento, deixou lá na torre da igreja, porque não havia lugar, era proibido, irmãos. Quem não fosse evangélico, enterrado no cemitério municipal. Então, esses homens e mulheres do passado, em todas as nossas igrejas, seja Assembleia de Deus, seja quadrangular, não importa a igreja independente, pentecostal, nós sabemos o esforço que é pregar a palavra. Nós não somos os primeiros, antes de nós vieram outros. Então, nossa alegria, irmãos, em poder celebrar com vocês um pouquinho da história. Hoje é um culto festivo, não é um culto assim de pregação, de mensagem, mas é um culto para a gente celebrar a alegria de servir o Senhor. Amém, irmãos? E para finalizar esse momento aqui, né, nós vamos passar mais um vídeo, irmãos, que é de uma irmãzinha nossa, que só faz 90 anos que ela é membro dessa igreja. Viu, irmãos? Só faz 90 anos que ela congrega aqui, irmãos. Só 90 anos, né? E aí nós pegamos um vídeo dela e ela tem uma palavra para vocês todos aí. E para mim também, eu já ouvi o vídeo, né? Já recebi já a palavra, né? Vou pedir que apague aqui a luz. Vamos colocar esse vídeo aí, né? Que certamente vai estar falando no nosso coração. Pode levantar um pouquinho. Vai ser grande responsabilidade na educação religiosa. Eu agradeço a mãe, que a minha mãe, ela passou bastante trabalho, mas em todas as vezes ela superou por causa da igreja. E o convite para frequentar a igreja é muito importante, porque ela tinha a vizinha, que era metodista, que também era metodista, do Grêmio, lá naquela época, e ela convidava minha mãe, e achava, não, hoje eu não vou, né? E às vezes ela ia, às vezes não ia, e daí um dia eu caí, com 2 anos de idade, eu caí num poço de 23 metros de profundidade, 3 metros d'água. E Deus me salvou. E desde ali, a minha mãe nunca mais faltava um culto na igreja. A gente morava longe, agora atualmente é o Hotel Carrizone, era um pedaço muito grande até a igreja, e de noite, mas ela pegava na minha mão e com a vizinha que tinha convidado,
acho que tem que ter persistência, tem que ter. Tudo que acontece na vida da gente, muitas vezes não é que Deus queira, mas a gente mesmo, às vezes, sai do caminho, acontece as coisas e a gente fica pensando, ai, por que comigo? Por que comigo que aconteceu isso? Por que acontece? E que Jesus, porque passou por tudo aquilo, né? Então a gente fica pensando, não é possível que Deus queira o mal da gente. Às vezes a gente está longe dele, precisa de uma cutucada para voltar para a igreja, e é muito bom a gente conviver com irmãos e irmãs, com as sociedades, os jovens, como no meu tempo tinha uma turma grande de jovens, a gente cantava Macaco na Roda, 3 solteiros a passear, e assim a gente se divertia sadiamente. Mas, às vezes, a gente tropeça, é lógico, mas Deus está ali para nos perdoar, e a gente pede perdão com toda a força do nosso coração, e dá a intenção de não pecar mais. Isso é muito importante, mas a gente não é porque foi um pecador, sempre pecava, mas se arrependia. E o que Deus fez com ele? Escolheu para a construção da arca e salvar aqueles animais todos e a família dele. Então, Deus não recusa oração, não recusa perdão, e todos os dias a gente tem que dar graças a Deus por tudo que acontece na vida da gente. A Igreja Metodista foi criada por John Wesley e que era a principal, evangelização. E nós precisamos evangelizar. Não precisamos sair gritando na rua, mas o nosso compromisso com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, é servir, viver para servir. Precisamos amar o nosso próximo, que às vezes a gente não quer saber, não quer ajudar. Precisamos ajudar o nosso próximo, dar a mão para ele, levantar, ajudar a levantar. Quantas pessoas se recuperam quando estão na sarjeta? Só uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo. Às vezes tiram uma pessoa da sarjeta. Vamos dar a mão para aqueles que são drogados também, dar um estímulo para eles. E nesse ponto eu acho que a Metodista está fazendo um bom trabalho. Temos um coral também, né, que a gente gosta muito de cantar, os coros da igreja, os hinos todos da igreja, cada um é lindo do outro, e isso anima a gente, né? Anima, e a gente precisa ter essa convivência com os irmãos na fé. Não adianta ficar só em casa, tem que dar testemunho. E a maior pregação é a nossa vida na sociedade. O que eu faço na sociedade? Eu saio da igreja e vou falar com todo mundo, dos vizinhos lá, e dar um pontapé num, dar um pontapé no outro. Isso não é ser crente. Ser crente, ser metodista, é estender a mão, é procurar pregar o Evangelho, mostrar que nós temos um livro maravilhoso que Deus nos deixou e nós precisamos ler esse livro e seguir os mandamentos que Deus nos deu. E eu, já nessa idade avançada, eu tenho um versículo que eu gosto muito. Combati bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o meu preferido ultimamente.
nos estendendo a mão. Por isso que eu acho que o metodismo é uma religião muito boa, que todos nós nos amamos, uns ajudam o outro, temos a sociedade de mulheres, de homens, os jovens, cada um tem seu lugar aqui na igreja, todos são bem-vindos e vamos continuar espalhando o Evangelho através das nossas vidas, não só dentro da igreja, principalmente fora dela. Estamos de parabéns por todos esses anos de vida que Deus está nos protegendo através da igreja. 125 anos é uma caminhada. Quantos pastores eu conheci e passaram por aqui? Muitos pastores. A minha mãe chegava todos os domingos, ela ornamentava a igreja. E isso foi dando uns 50 anos, mais ou menos. Ela enfrentava a igreja. Quando ela começou a fraquejar, com mais idade, não podia mais, assim, então eu assumi. Então, durante 25 anos, eu enfrentava a igreja, né, para Natal, para Páscoa, Dia das Mães, né, sempre convoquei branco e vermelho, a Páscoa com os símbolos da Páscoa, Natal com pinheiro e as paredes enfeitadas com lanterninhas de Natal, e foi muito bom. Eu gostava demais de enfeitar a igreja. A minha mãe plantava as flores que serviam para corte, porque naquele tempo não tinha floricultura. Então ela tinha um jardim grande que ela plantava as flores, fazia tudo, né? E todos os domingos de manhã ela colhia aquelas flores e levava na igreja. E assim eu também fui gostando do serviço que ela fazia, ajudava, e no fim, quando ela não podia, me assumir. Então eu fico alegre, fico feliz em ter servido a igreja e quero servir mais ainda até quando Deus me ajudar. Esse é o meu testemunho que a gente sabe o que quer dizer metodista. É compromisso com a evangelização. Não alcança aquele microfone ali. A irmã bem resumiu aqui. Ser metodista, né, é compromisso com a evangelização. Amém, irmãos? Eu acho que toda igreja, toda denominação, né, esse compromisso com a evangelização, irmãos, nós não podemos nos intimidar, né? O mundo parece que quer intimidar a igreja. Na verdade, irmão Rafael, né, irmão Rafael, pastor Gabriel, querem nos intimidar, mas nós temos que nos posicionar como igreja. Os valores cristãos, né, a palavra de Deus continua sendo a nossa maior inspiração para vivermos nossa vida. Amém? Então, eu quero pedir a irmã Eliane, né, e a irmã Eufrásia vem aqui à frente, irmão. Quero entregar para a senhora também uma lembrancinha, né? Aqui, irmã, uma canequinha, irmã Eliane, nossa irmã Eufrásia possa estar recebendo aí. Amiga nossa, aí, metodista de coração. Ela. Amém. Muito obrigada. A irmã Edelfraude, né? Se vocês ouviram bem aí o vídeo, né?
Aos 2 anos caiu num poço de 23 metros. E a mãe dela foi lá e tirou ela de lá, o vizinho tirou ela de lá. E a partir dali, aquele poço trouxe salvação para toda a casa dela. Amém, irmãos? Começaram a ir na igreja, a buscar o Senhor, Foi o que ela repartiu ali também conosco. Então, nossa alegria em poder estar com a irmã aqui, conhecendo o seu testemunho. Eu quero chamar então o nosso coral, que vai estar finalizando esse momento aqui, com o hino Fortalece a Tua Igreja. Amém, irmãos?
ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando esse momento aqui, então. Só daqui a 125 anos agora, irmãos. Mas eu creio que Jesus vai voltar em breve, viu? Muito em breve, irmãos. Não sei se de 2030 vai passar aí, pastor João. Tudo que está acontecendo aí, não sei. Estejamos preparados, irmãos. Né? Então nós queremos encerrar esse momento, agradecer a presença de cada um de vocês. E estão, né? Nosso maestro Paulo de Tarso, né? É para não ser meio ruim, mas é quase, né? E nós queremos agradecer a Deus então pela presença dos pastores, vereador Diogo Rafael e nosso Odiel. Tem que ver na Argentina, hein? Tem pé no Uruguai, na Argentina. Espanhol, olha aí, Córdoba, nome importante, homem tal, homem forte. Né? Meus irmãos, vamos estar ensinando esse momento, né? Vou convidar os pastores aqui à minha frente, aqui os pastores, pastor aqui junto, né? Pastor Alessandro, nosso pastor lá, Otávio, está conosco, Solismar. Vamos estar aqui, irmãos. Vamos, vem aqui junto os pastores aqui. Né? Vamos estar impetrando a bênção no nome de Jesus. Né? E os irmãos façam assim, ó. Recebendo no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo te acompanhe e te guarde hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Todos estão convidados para gostar conosco aí. Amém. Obrigado por tudo. Amém. Um abraço, Deus abençoe, irmãos. Paz.